Olá, eu sou o pastor Cimei Costa Lima, da Igreja Batista Monte Alegre, e estamos com mais um Momento com Deus dominical. Eu vou orar dando início à nossa transmissão deste domingo. Ó Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos espirituais, como a salvação em Cristo e todas as demais bênçãos decorrentes da nossa salvação, como a paz interior. Eu quero agradecer, Senhor, a grande alegria de podermos refletir sobre a Tua Palavra. Dá-nos o entendimento, que Teu Espírito possa falar com cada um de nós, com todos aqueles irmãos e amigos nesse domingo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu quero desde já pedir para que você compartilhe essa transmissão com seus amigos e compartilhando você vai poder contribuir para que a palavra de Deus chegue também aos demais corações. Eu quero falar nessa manhã um texto da palavra de Deus baseado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, os versos de 1 a 10. O texto nos diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eu quero pensar sobre o modelo de uma igreja ideal. Terminamos no último domingo a série sobre as características para que uma igreja não se torne corrupta, uma igreja não se torne mundana, uma igreja não se torne carnal. E terminando aquela série, eu quero pensar nesse domingo sobre o modelo de uma igreja ideal. Paulo fundou essa igreja durante a sua segunda viagem missionária, está lá em Atos capítulo 17. E ele fez essa viagem após o concílio de Jerusalém. Silas e Timóteo acompanharam o apóstolo Paulo. E Paulo, durante 3 sábados, fez uma campanha evangelística na cidade, conforme Atos 17, capítulo 2. Essa igreja era composta de pessoas convertidas, obviamente, convertidas do judaísmo. Havia ali também gregos tementes a Deus e mulheres de posição, conforme Atos 17, versículo 4. Mais tarde, Paulo envia Timóteo, como diz nesta
mesma epístola, capítulo 3, de verso 1 a 3, e Timóteo envia a Paulo um relatório Paulo estava em Corinto, ele manda um relatório ao apóstolo Paulo contando de como estava a igreja em Tessalônica. Paulo percebia o crescimento espiritual dos cristãos e isso o alegrava, e ele agradecia a Deus por esse fato. Mas como reconhecer uma igreja madura, uma igreja frutífera? Será que nós vamos olhar para as suas atividades, o seu crescimento numérico, o número de pessoas que estão sendo batizadas pelo Espírito Santo, como alguns creem? Será que são essas a maneira de nós identificarmos uma igreja madura? Nós precisamos usar o parâmetro bíblico para avaliarmos o amadurecimento de uma igreja local. E eu vou apresentar aqui 3 razões. O modelo de uma igreja ideal é aquela que apresenta virtudes cristãs. Isso nós encontramos dos versos 1 ao verso 7. Para apresentar essas virtudes, esta comunidade, essa igreja, ela precisa estar firmada em Deus Pai e no Senhor Jesus. Como diz o versículo 1 e o verso 2. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Não tem como uma igreja estar desfiliada e não estar firmada na pessoa do nosso Deus e na pessoa do Senhor Jesus. Quando Jesus estava aqui entre nós, o evangelista João deixou registrado no capítulo 15, ele dizendo que a vara tem que estar presa ao tronco, à videira. E ele diz que sem mim nada podeis fazer. Então, a igreja precisa estar ligada à pessoa de Jesus. Uma outra maneira de nós vermos uma igreja madura, e ela estando apresentando essas virtudes, essa igreja ela é caracterizada pela fé, pela esperança e pelo amor. Como diz o versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Então essas virtudes, elas têm que estar presentes numa igreja. Qual o grau de fé, esperança e amor manifestado pelos seus membros? Esta é uma boa forma de medir o nível de maturidade das igrejas no Novo Testamento, lá e também nos dias atuais. O que seria fé? Fé é a confiança do corpo de Cristo em seu cabeça, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador. Este é o princípio. A igreja precisa estar firmada nesta fé. E o amor? Refere-se ao relacionamento moldados segundo Cristo entre os membros do corpo. Quando a igreja ama, ela cria unidade e comunhão. Há muita gente cobrando postura de certas igrejas, mas elas mesmas não cooperam, elas mesmas não participam. A igreja, para poder atender e poder amar, ela precisa estar ciente dessas necessidades e cada membro participar, inclusive financeiramente. Não basta apenas apontar dizendo que a igreja precisa fazer. O crente precisa estar envolvido em amor. É o corpo. É isto que gera a unidade, é isto que gera a comunhão. E finalmente a esperança. Refere-se aqui à estabilidade, à firmeza, à certeza de que Jesus Cristo virá de novo para estabelecer o seu reino eterno. Se a igreja é imatura, ela vai refletir ciúme, ela vai refletir confusão doutrinária,
ela vai refletir divisões, um orgulho, ela vai refletir arrogância, ela vai refletir incompreensões e comportamentos inconvenientes. Por outro lado, se a igreja é madura, ela reflete um amor crescente, ela vai refletir uma unidade de fé e ela vai refletir a esperança firme na volta de Jesus. Qual dessas qualidades você mais deseja ver desenvolvidas em sua igreja e em sua vida agora? E o que você tem feito por tudo isso? Então, essa primeira maneira, a primeira característica de nós identificarmos uma igreja ideal. Esse é o modelo. Por outro lado, a igreja, além de ela apresentar ser uma comunidade firmada em Deus Pai e ser caracterizada por pela fé, pelo amor e pela esperança, essa igreja é uma igreja amada e eleita por Deus, como diz o versículo 4. E os frutos vão provar ser esta uma igreja de Deus. As virtudes confirmavam a ação de Deus na vida dos tessalonicenses. As pessoas viram a maneira, o modus operandi, a maneira de ser da igreja de Tessalônica. E as pessoas percebiam que essa igreja era uma igreja separada por Deus para cumprir seu propósito. E essa igreja também suportava com paciência a perseguição, como diz o verso 5 a 7. Eles se tornaram imitadores e se tornaram modelo em toda a região. Os tessalonicenses, eles arcaram com o ônus e as consequências da escolha de serem corpo de Cristo e suportaram com paciência a oposição. Meus queridos, toda a igreja que se propõe a ser uma igreja modelo, que se propõe a ser uma igreja ideal, ela vai sofrer oposição dos de fora e às vezes até dos de dentro. Em segundo lugar, o modelo de uma igreja ideal é aquela que é eficaz no seu testemunho. O versículo 8 diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a vós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. A igreja de Tessalônica provavelmente tinha um dos mais destacados exemplos de ser uma igreja que testemunhava. Em uma época sem mídia de massa como a nossa, Paulo escreveu acerca desses crentes, do versículo 8, como eu já li. Que coisa maravilhosa, queridos! Hoje nós temos grande oportunidade de proclamar esse evangelho e as pessoas andam falando de tantas outras coisas. Nós precisamos anunciar Jesus Cristo, precisamos mostrar o nosso testemunho de fé na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o cabeça. E nós temos maneiras e muitas maneiras de fazermos isso. Sigamos esse exemplo, esse modelo de um testemunho eficaz como o da igreja de Tessalônica. E o terceiro motivo para nós identificarmos uma igreja modelo, uma igreja ideal, é aquela que ela está preparada para a segunda vinda de Cristo, como diz o versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Aliás,
a expectativa da volta de Jesus era a sexta característica que eu mencionei a respeito de como uma igreja não se torna mundana. Para que uma igreja não se torne mundana, ela precisa nutrir a volta de Jesus, ter essa esperança de que Jesus há de voltar, porque a igreja não fora criada para habitar na terra. A igreja foi feito para que ela esteja ao lado de Cristo Jesus. Ele é o cabeça, ele é o noivo, a igreja é a noiva. A noiva deve estar onde o noivo está, e Cristo está nos céus. Então, nós precisamos nutrir essa expectativa e a igreja precisa estar preparada para a segunda vinda de Jesus, porque ele há de voltar. Paulo falou muito sobre a volta de Cristo, principalmente nessa carta aos Tessalonicenses. Se você a ler, são 5 capítulos apenas. Nos 5 capítulos, nos últimos versículos de cada capítulo, Paulo faz uma menção sobre a volta de Jesus. E essa expectativa da segunda vinda de Cristo tornou-se evidente como mais um sinal da maturidade daqueles crentes. Quer ver uma igreja madura? Ela está pensando lá no alto. Ela está aguardando o seu Salvador. No mundo como o nosso, onde a justiça parece perder sempre e onde os ímpios prosperam mais do que os justos, os cristãos maduros mostram força e valor exatamente quando firmam sua esperança na vinda gloriosa do Senhor. Eu quero concluir dizendo que é dessa forma que nós podemos reconhecer uma igreja madura. Ela tem presença e exercício de fé, de esperança e amor. Ela é eficaz no seu testemunho e ela está preparada para a volta do Senhor. Peçamos a Deus para reavivar em nós essas virtudes, a fim de nos corrigirmos e avançarmos como igreja de Cristo. Que a sua igreja seja uma igreja tal qual a igreja de Tessalônica, tendo essas virtudes aqui mencionadas. Que Deus abençoe. Eu vou orar para encerrarmos esse momento com Deus dominical, nesse lindo domingo, dia 26 de julho. Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque é tão bom reconhecermos a obra dos nossos antepassados, do apóstolo Paulo, quando de suas viagens missionárias abria aquelas igrejas, e uma delas, essa igreja aqui em Tessalônica, o exemplo que essa igreja deixou para as igrejas da época, e as palavras, através de suas cartas, de suas epístolas, chega com nós com essa força, nos exortando, nos indicando, nos mostrando a maneira correta de sermos igreja de Cristo. Ó Senhor Deus, leva-nos a estas características aqui refletidas nesta manhã, neste domingo, e que o nome de Jesus seja reconhecido através do testemunho de cada membro das nossas igrejas. Eu peço ao Pai, abençoe as igrejas dos nossos amigos, abençoe as igrejas dos nossos colegas pastores e abençoe particularmente a Igreja Batista Monte Alegre, que ainda tenhamos a grande alegria de nos prepararmos para sermos identificados como uma igreja ideal, como uma igreja modelo. Por amor de Cristo é que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até terça-feira com o nosso Momento com Deus, momento de oração. Eu quero deixar meu abraço e pedindo que Deus abençoe a sua vida e a sua família.